Então, mais uma vez, desejo as boas-vindas aos ouvintes no dia de hoje, neste dia 22 de janeiro, nesta manhã de segunda-feira, quando vamos proclamar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, gostaria, nesta manhã de segunda-feira, 22 de janeiro, poder começar esta reflexão rezando e convidando a você a rezar junto a oração do Espírito Santo. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quis começar esta reflexão de hoje com a oração do Espírito Santo, para a gente poder também entender melhor o que Jesus quer nos falar no dia de hoje, através desta página do Evangelho de São Marcos. Quando Jesus diz, lá no versículo 28, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. E aí segue o versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Gostaria, na reflexão de hoje, chamar a atenção, queridos ouvintes,
desses dois versículos, 28 e 29, para a gente entender aquilo que Jesus nos ensina com esta palavra de hoje. Todos nós somos pecadores, e somos pecadores ainda mais quando nós reconhecemos que somos pecadores, na humildade. E esses pecados são perdoados, todos os pecados, blasfêmias, são perdoados quando nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação. É lá, no sacramento da reconciliação, que nós somos perdoados. Pelo sacerdote? Não, o sacerdote é o instrumento. Quem perdoa os pecados é a ação do Espírito Santo de Deus. E aí a gente começa a entender por que, se a gente pecar contra o Espírito Santo, nós não seremos nunca perdoados. Porque a ação de perdoar é sempre do Espírito Santo. Na verdade, a ação da Santíssima Trindade, todas as orações que nós fazemos sempre é dirigida ao Pai por meio do Filho no Espírito Santo. Se nós prestamos atenção, todas as orações, oração de coleta, oração pós-comunhão, todas elas são dirigidas ao Pai por meio do Filho no Espírito Santo. Vamos, pois, rezar aqui a oração da coleta de hoje, para que fique gravado no nosso coração e na nossa mente que as orações são dirigidas sempre à Santíssima Trindade. A oração diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim diz a oração da coleta, dirigida ao Pai, por meio do Filho, no Espírito. E por isso, queridos ouvintes, que quem blasfemar contra o Espírito Santo, disse Jesus, nunca será perdoado. Porque a ação de perdoar é do Espírito. Tudo aquilo que Jesus pôde realizar foi através da ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus contou-lhes esta parábola, falou em parábolas para os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, porque eles chegaram todos, dizendo que Jesus estava expulsando o demônio por meio do demônio, dizendo que Jesus estava possuído. E esta ação de expulsar o demônio não era de um demônio, mas sim do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. E aí Jesus então diz que como é que ele pode expulsar Satanás por meio de Satanás? Não dá. Se Jesus expulsa Satanás, porque ele é mais forte que Satanás. Assim nós lemos no comentário inicial. A força de Jesus, a força do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo é mais forte do que a ação de Satanás. Quando Jesus ia expulsar os demônios, eles reconheciam esta força de Jesus que era superior a eles. Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste para nos destruir? Satanás tem a
como se diz, ele sabe que Jesus é mais forte do que ele. Sabe que o poder de Jesus não se compara ao seu poder. Então Jesus expulsa Satanás, expulsa os demônios, não por meio de demônios, mas por meio do Espírito Santo de Deus. Assim, queridos ouvintes, através do sacramento da reconciliação, todos nós podemos ficar livres dos nossos pecados, mas não do pecado contra o Espírito Santo, porque estaríamos negando o Espírito Santo de Deus, e aí, sem esta ação do Espírito, não há perdão dos pecados. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, negar o Espírito Santo, é dizer: não quero ser perdoado nunca. Não dá para receber o perdão dos pecados se nós não aceitamos a ação do Espírito Santo de Deus. Então vamos pedir ao Senhor, neste dia, nesta manhã de segunda-feira, que nos ajude a clamar a todos os momentos o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que recebemos no dia do nosso batismo, aquele que agiu no dia do batismo de Jesus, aquele que agiu no início da criação, quando o Espírito pairava sobre as águas, aquele que agiu em todos os momentos na vida de Jesus, que também haja na nossa vida, no dia de hoje. Que tudo aquilo que fizermos no dia de hoje seja segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha família, vem sobre o meu trabalho, vem sobre minhas ações no dia de hoje. Vem sobre todas aquelas pessoas que recomendaram as nossas orações. Vem sobre todos os sacerdotes, para que, ministrando o sacramento da reconciliação, possam de verdade ser instrumentos da ação do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, sobre todos aqueles que se dispõem a ensinar, a pregar a sua palavra, a ensinar a verdade. Vem, Espírito Santo, e permaneça sobre cada um de nós, que as nossas ações sejam segundo o seu Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.